hoje a palavra é justamente sobre isso. Deus colocou no meu coração há algumas semanas e não acredito em coincidência, ensino o trabalhar dele. E essa semana, na quarta-feira, foi o encerramento de um período de propagação ou de divulgação de missões em si. Nós fizemos domingo passado uma caminhada missionária que foi bênção do Senhor. E Deus me colocou uma palavra justamente para que a gente enxergue uma passagem por um âmbito que, acredito eu, que a grande maioria ainda não enxergou dessa forma, ou não absorveu dessa forma. E eu mesmo não tinha absorvido até o Espírito Santo me tocar dessa forma. Gostaria que a igreja se abrisse as suas Bíblias em Marcos 5, e vamos estar lendo do 18 ao 20. Marcos 5, vamos estar lendo do 18 ao 20. Quando todos abrirem, quando todos encontrarem, digam amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, meu Deus. Mais essa oportunidade de estar expondo a Tua palavra. Aquilo que o Senhor deixou a nós há mais de 2000 anos, para que pudéssemos ter o entendimento daquilo que é o Teu caminho, das Tuas vontades, para que ao final de nossas vidas, dessa curta vida, essa passagem que nós temos na Terra, nós estejamos ao Teu lado, Senhor. Muito obrigado por permitir que eu esteja tendo a capacidade colocada pelo Teu Santo Espírito de expor aquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Que a mensagem hoje não seja nada que venha de meu conhecimento ou de mim, mas tudo que o Teu Santo Espírito colocou no meu coração, que Ele vai estar ministrando nesse exato momento, Pai. E aí, em nome de Cristo Jesus, que já te pedimos e te agradecemos, na certeza que o Senhor nos ouve e que o Senhor é fiel para cumprir. Amém. Essa passagem é uma passagem que é muito interessante. É uma passagem que ela conta uma história que é até um pouco longa, que tem vários ensinamentos dentro dessa passagem, mas, como eu falei, eu vou me ater somente nesse final em que nós lemos. Só passando um pouco em si, todo mundo sabe que aqui é a passagem em que Cristo, ele ao chegar numa terra estrangeira, aqui fala em cidade Decápolis, eu vou falar um pouco sobre essa questão. Ele chega e logo em seguida chega um endemoniado para ele, vem até ele, porque todas as passagens que nós lemos, que fala sobre demônios, que Jesus expulsou demônios, todos os demônios automaticamente o reconheciam. Então isso já é um ponto que a gente precisa entender. Os demônios, eles reconheciam a Cristo de imediato. E hoje, ainda hoje, as pessoas não reconhecem a Cristo com tudo que ele já faz. Naquela época, os seus não o receberam. Os judeus, eles não reconheciam a Cristo, mas os demônios o reconheciam e o respeitavam e o obedeciam. Mas seguindo, Jesus vai, tira esses demônios, expulsa a legião que tinha nesse homem e se expulsa para os porcos. Como eu falei, existem vários ensinamentos baseados em várias situações dessa passagem. Mas aí, depois disso, chega no que nós lemos. E aí eu vou ler novamente. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. O primeiro ponto é que, se a gente for olhar em todo o Evangelho, Jesus curou, Jesus
fez vários milagres, expulsou vários demônios de várias pessoas, mas tem uma coisa que é muito interessante. Na grande maioria, eu posso colocar como 90% das vezes que ele fez algum milagre em alguma pessoa, ele falava para que a pessoa não falasse nada do que aconteceu. Tirando essa cura desse endemoniado de Gadara ou de Gerazeno, depende da versão, tem essas duas nomenclaturas. Tirando essa, em outras duas ocasiões, aqui ele os leprosos, os 10 leprosos, eles mandam ir aos sacerdotes, e a outra que é o do lago, que ele também fala para o homem ir até o sacerdote. Mas, em específico, essa desse demônio, ele fala para que ele vá e, como está aqui escrito, anuncia-lhes tudo o que o Senhor colocou, tudo o que o Senhor te fez. Se a gente pegar e fazer essa linkagem, se a gente interligar essas ocasiões, a gente percebe que se tem um padrão. Como eu falei no começo, aqui tem, quando fala aqui da Decápolis, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Isso já é o endemoniado, ou o ex-endemoniado, falando. Decápolis era um conjunto de cidades ou de estados que formavam que eram dominadas pelos romanos, o Império Romano já. Eram cidades que eram helênicas, cidades que não tinham Deus como o seu senhor, que não era do povo de Israel, que não tinham os judeus como base, era a questão romana. E Jesus só aparece indo para essa cidade em duas ocasiões. Em alguns capítulos mais para frente, ele volta lá, sendo que em uma ocasião diferente, e é recebido também de uma forma diferente. Mas o que eu quero que a gente se atente a isso. Como eu falei no início, a gente acabou de finalizar um momento de exposição missionária, de divulgação, de propaganda realmente, para que a gente pudesse entender a questão das missões. O quão é importante a questão de ser um missionário. Cristo, ele deixou muito claro, antes de se assentar, de se subir aos céus, a questão do ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele deixou isso muito claro. Sendo que Jesus, ele veio para ser a cópia fiel do que deveríamos ser. Ele veio para ser exemplo em tudo. E quando fala tudo, é tudo mesmo. Sendo que as pessoas olham por tudo de vários outros âmbitos. Mas Jesus também foi a primeira pessoa que enviou o primeiro missionário. E nessa passagem aqui, deixa isso muito claro. Quando ele chega e fala aqui, anunciai-lhes. Isso aí está mandando o demoniado, ou ex-endemoniado, fazer o quê? Proclama. Fala o que aconteceu. Muitas pessoas, elas olham a questão das missões e restringem muito o que pode ser a missão. Para fazer missão, eu preciso viajar, eu preciso ir para o interior. Para fazer missão, eu preciso ir para um país que é pobre. Para fazer missão, eu preciso disso, aquilo, outro. Não, aqui Cristo ele mandou simplesmente ele dar o testemunho dele. O que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu com você? Vai e fala. E ele deixa um outro ponto, que aí é a ocasião para outra meditação em si, mas ele fala, primeiro, vai à tua casa para os teus e proclamai. Primeiro ele já deixa claro, a tua casa, vai para os teus, e depois vai falando, dissemina a palavra, dissemina o que aconteceu. Em um outro ensinamento, mais para frente, ele fala isso para que a gente, se eu não me engano, acho que é Paulo, ele fala nessa mesma ordem para que a gente cuide dos nossos, ele cuida da nossa casa, dos nossos. Quando ele fala dos nossos, Paulo, ele fala da igreja, da tua igreja, abençoa aqueles da tua igreja, e depois o próximo. Então, a mesma sequência, o mesmo ensinamento que Cristo está dando aqui, mais para frente, Paulo ele reafirma isso. Então, são detalhes ou são ensinamentos que muitas das vezes a gente deixa passar numa leitura mais rápida. Ou a gente se atenta a um ponto mais preciso, mais específico,
e esquece de alguns pontos que são de extrema importância. Então, a questão do nosso testemunho, a questão do nosso depoimento de vida, aquilo que Cristo fez conosco, é uma forma genuína e gigante da gente chegar e mostrar e sermos um missionário na vida do próximo. Porque o que mais de grande valia do que a gente mostrar para um próximo, uma pessoa que é um amigo, um familiar, uma pessoa até desconhecida, mas a transformação que Cristo fez na nossa vida. O que mais vale do que você mostrar o que você era antes e o que você se tornou após aceitar Cristo? Missões também é você falar aquilo que Cristo fez com você. As pessoas, elas focam muito, como eu falei mais um pouco antes, focam muito no que eu vou levar alimentação, eu vou levar a palavra, o evangelho em si, mostrando o que Cristo salva, eu vou falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, certo? Mas às vezes na sua casa, às vezes próximo de você, você pode ser um missionário também falando aquilo que aconteceu na sua transformação. Aquilo que Cristo fez com você, o seu eu que Cristo mudou, isso com toda certeza é uma forma de missão. Sendo que tem algo que, vamos colocar, que é implícito e que, com toda certeza, quando a gente começa a fazer isso de uma forma natural, de uma forma intencional, ou que a gente, no foco correto, abre portas para algo que é muito maior. Como eu falei, nessa passagem aqui, mais para frente, depois volta para essa região da Decápolis, uma região que, tanto é que quando ele expulsa os demônios da legião, que ele vai para os povos daquela região, ele vai tudo para ele lá e rejeita, manda ele embora. Porque eram povos que eles dependiam da venda, do consumo daqueles porcos, era a maneira deles ter realmente dinheiro, era o trabalho deles, e afetou diretamente daquilo. Mas como eu falei, nada é em vão do que Cristo fez, nós não vamos meter esse ponto. Mas por isso também que indica que essa região é uma região extremamente fora dos conceitos do judaísmo. Porque o judeu, a carne de porco era totalmente errada ter o consumo dela. Mais para frente, como eu falei, Jesus volta a essa mesma região e agora ele já é recebido de uma forma diferente. Já vem uma multidão encontrar ele. Primeiro porque esse endemoniado, como fala aqui, ele já sai, o ex-endemoniado, ele já sai e já vai falando, já vai proclamando aquilo que aconteceu para ele. Então as pessoas começam a ouvir. E juntando com que os relatos que falaram também dos porcos, então a multidão começou a ter um interesse. Então, quem é esse Cristo? Ou quem é esse Jesus? Quem é esse Nazareno que está aí, que está fazendo isso? Quando ele volta, por mais que na outra volta fale de uma forma bem rápida, mas já é recebido por uma multidão. Então, a gente já vê o primeiro ponto. Primeiro ele vinha, ninguém o conhecia. Depois ele mandar um missionário, quando ele volta, já vem uma multidão. Sendo que se a gente adiantar um pouco mais, Paulo ele foi um missionário, ele foi o homem, depois de Cristo, com maior relevância dentro dos evangelhos. Dentro da era, assim que Cristo se subiu aos céus, Paulo foi o homem que teve a maior referência, ou que fez o maior impacto no evangelho, na propagação do evangelho, principalmente para os não judeus. E diretamente essa ida de Cristo, essa passagem aqui que Cristo está aqui na Decápolis, uma terra que não era judeia, de pessoas gregas, romanas, pessoas helênicas. Diretamente essa primeira chegada de Cristo aqui influenciou todo o evangelho de Paulo. Porque em várias ocasiões mostra Paulo indo, inclusive, no caminho para Damasco. Damasco era uma cidade também, uma cidade que era de grande domínio grego, romana, domínio fora do judaísmo. Nesse caminho é que Cristo aparece para Paulo.
Então, Paulo, em todo o seu período de evangelismo, de ser evangelista, de ser um missionário de Cristo, a grande maioria do trabalho dele, não foi toda, porque a gente sabe que tem momentos que ele vai para Jerusalém, ele vai estar ali junto com os judeus também, mas a grande maioria dele foi para com as pessoas que não eram judeus. Paulo, ele teve uma abertura de porta que, claro, a gente não pode chegar e colocar números ou comprovações de que essa ida de Cristo aqui, ou esse primeiro envio de um missionário que Cristo fez, em termos de números em si, influenciou a trajetória de Paulo, mas a gente sabe que todo o contexto, se a gente for interligar isso, com toda certeza isso influenciou 100% daquilo que Paulo fez. Porque quando Paulo começou a pregar, quando Paulo começou a falar em si, a maioria das pessoas já tinha ouvido falar do nome de Cristo. Poderiam não conhecer, poderiam não ter o entendimento do que era, do ensinamento, mas as pessoas já tinham ouvido falar dele. E para que alguém ouça falar de alguém, alguém primeiro teve que falar. Então, meus irmãos, o que eu quero que a gente entenda referente a essa questão, às vezes, aquilo que a gente deixa de fazer como missionário de Cristo influencia na abertura de uma porta gigante para mais e mais pessoas conhecerem. Às vezes o nosso testemunho, às vezes o seu testemunho, ele pode impactar na vida de uma pessoa, e essa pessoa, através dos conhecimentos dela, das redes sociais dela, através de tudo o que circunda ela pode alcançar milhares de pessoas que você em si não alcançaria. Você em si não alcançaria. Cristo não alcançaria as pessoas que Paulo alcançou, porque ele sabia que ele não estaria mais aqui para fazer esse trabalho. Ele sabia que teria outra pessoa que chegar e fazer aquele trabalho. Chegar e fazer o que Paulo fez. Inclusive, por isso que Paulo foi escolhido para ser um homem que iria falar com gregos, romanos, com pessoas que não eram da questão judaica. Porque Paulo tinha um ensino para isso. Paulo tinha naturalidade para isso. Não era qualquer pessoa que chegava e ia falar lá na frente dos romanos. Não era qualquer pessoa que podia. Tinha que ser uma pessoa também. Tinha uma pessoa que tinha que ser estudada para saber o processo de como falar. Tinha uma organização para expor uma ideia, que senão eles rejeitavam da forma automática. E nenhum dos outros apóstolos tinha essa instrução. Nenhum deles tinha condições de chegar e falar para um grego, para um romano, falar como os filósofos deixaram claro que deveria ser uma organização de uma ideia coerente. Ele não tinha como fazer isso, somente Paulo. Muitas pessoas dizem que Paulo foi, já ouvi muito falar isso, Paulo foi escolhido simplesmente para mostrar que Deus é poderoso para transformar uma pessoa que é perseguidora numa pessoa que é transformada e que agora prega o evangelho. Também, mas não é só para isso. Não foi só por isso. Foi para algo muito mais profundo. Foi para algo que outros não conseguiriam fazer. Porque se outros tivessem que fazer, poderia ser que Deus não precisasse de Paulo. Ele usasse aquela ocasião só para fazer a transformação de Paulo, mas usasse os apóstolos que estavam, os 12 que estavam com eles, 11. Mas não, ele usou Paulo por causa de todo o conhecimento e a oratória, a forma dele falar para aqueles que ele teria que falar. Ele não ia falar para qualquer um, ele ia falar para aqueles que não eram judeus. Aqueles que eram, naquela época, a nação mais intelectual, de onde surgiram os maiores filósofos, Platão, Sócrates. Então, eles eram estudados. E para você falar com uma pessoa que ela tem um nível de cultura ou um nível de estudo, não basta você só chegar e falar algo de qualquer forma. Você tem que saber o como falar. E quando Cristo abriu essa primeira porta, na segunda, como eu falei, já viu a multidão, e quando Paulo foi falar, as grandes nações já conheciam o nome de Cristo. Repito, poderiam não saber quem ele era, ou melhor, poderiam saber, mas não conhecê-lo. Poderiam não entender o que era o Evangelho, não conhecer profundamente a palavra, mas o nome de Jesus, ele já conhecia.
Então que a gente entenda que o nosso testemunho para uma pessoa da nossa vizinhança, para um amigo, para alguém que a gente encontra no meio da rua. Ah, Alex, mas eu não conheço muita gente. Mas através disso você pode alcançar uma pessoa e essa pessoa tem uma grande influência. E através dessa influência dessa pessoa, ela pode conquistar milhares para o nome de Cristo. Então, se a gente se limita a fazer em conjunto com o corpo de Cristo, com a igreja, só nos dias que forem programados, só naquele momento que tiver uma propaganda determinada de missões, a gente está limitando muito a gente. A gente está limitando muito o que a gente pode fazer com o nosso testemunho. A gente está limitando muito, calando aquilo que de maior ou de mais maravilhoso Deus fez na nossa vida, que foi a transformação. A nossa transformação do mundo para estar na presença de Cristo. Então, meus irmãos, essa mensagem hoje é justamente para que a gente possa entender que, como vem sempre sendo falado, como eu acredito que temos já um entendimento que missões é para todo mundo. Sendo que, além de ser para todo mundo, é mais simples do que muitos pensam. É mais simples do que muitos acham, que precisa de ter muito patrocínio financeiro, coisas grandiosas. Lembre-se que do pequeno ou do pouco, Cristo ele pode fazer muito, Deus ele pode fazer muito. O seu testemunho para uma pessoa, essa pessoa ela pode fazer milhares se converterem a Cristo. Afinal de contas, se a gente pensar, todos aqui vieram através de um convite ou de um testemunho ou de uma pregação de uma pessoa. Mas depois dali, quantas outras mais você, na sua caminhada, você não já trouxe para Cristo? Ou você já teve a oportunidade? Se não teve ainda essa oportunidade, quem sabe a partir de agora buscar fazer isso? Amém? Que Deus esteja conosco, que Deus continue colocando em nossos corações esse entendimento de que nosso trabalho é grande, como o Cristo fala, né? Peça ao Senhor dos lavradores que Ele mande mais trabalhador, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém? Que Deus nos abençoe e continue falando cada vez mais conosco.